Tenho uma primeira pergunta a fazer-vos. Você tem a certeza de que está salvo? Há 3 respostas possíveis. Sim, tenho. E creio que é esse amém, não é? A outra resposta é não tenho a certeza. A outra resposta possível é não estou salvo. E vou fazer de novo a pergunta. Quem tem a certeza absoluta de que está salvo? Obrigado, podem baixar. Quem tem dúvidas ou não tem a certeza? Ok, podem baixar. Alguém que diz, não estou salvo. Colocando as coisas de outro modo, talvez assim mais direto. Se agora, neste instante, você morresse, tinha a certeza de que ia para o céu? Tinha a certeza? Okay, podem baixar. Suponha que uma das crianças que costuma vir à nossa igreja e que durante as últimas semanas viu o seu pai muito doente, acabou por assistir à morte do seu pai. O seu pai não frequentava nem esta igreja nem nenhuma outra, até dizia que não acreditava em Deus, mas todos os domingos vinha trazer a sua criança, o seu filho, à porta da igreja para que pudesse entrar e vir à escola dominical. Mas agora, depois deste tempo, a criança está muito preocupada com o lugar onde o seu pai esteja. E a criança não sabe se o seu pai está no céu, se está no inferno, ou se a sua alma está por aí, penada. O que é que diria você? O que é que diria a esta criança? Diria ao seu pai, olha, não te preocupes, o teu pai está no céu? Diria? Diria, o teu pai está no inferno? Não sei onde é que está a alma do teu pai. Qual seria a nossa resposta? Meus irmãos, sem fazer aqui algum paralelismo com aquilo que aconteceu em Roma há uns meses atrás, eu gostaria de considerarmos a Escritura. E a Escritura diz claramente isto, que nós estamos condenados. Nós estamos condenados. Quando nós lemos no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, diz assim, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Quem não crê já está condenado. E essa, de facto, é a condição do ser humano, qualquer que ele seja, enquanto não crer em quem? Em Jesus Cristo, como Filho de Deus, o Filho unigênito, o único gerado por Deus, daquela forma toda especial. O apóstolo Paulo, nas várias cartas que escreveu, na carta em particular aos Romanos, deixa alguns aspectos em relação a esta condenação, à justificação e àquilo que é a nossa condição. E ele diz no capítulo 3, versículo 23, isto, pois todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Esta é a condição do ser humano, é a condição do pai daquela criança, é a condição de cada um de nós, é a condição de qualquer pessoa à face da terra, dos que já nasceram, dos que morreram, daqueles que estão vivos hoje, daqueles que um dia hão de nascer e morrer. Porque todos estamos separados da glória de Deus. Todos estamos condenados. E porquê? E o que é que significa crer? Se diz que quem nele crê não é condenado ou não fica condenado, o que é que significa crer? Crer, meus irmãos, daquilo que eu entendo na Escritura, implica obedecer. Crer é acreditar sem reservas, é acreditar convictamente, mas crer implica obedecer.
E crer em Deus implica obedecer a Deus. E demonstra-se pela nossa obediência aos ensinos e aos mandamentos de Deus. Os irmãos recordam-se quando Deus criou o homem, Adão e Eva, e como Deus deu uma palavra clara a Adão e Eva daquilo que eles podiam fazer e do que não podiam fazer. E Adão falhou em crer na palavra de Deus. Deus havia dito, e Moisés registra deste modo, assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: come livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Adão precisava de crer nesta palavra. E mais, ele precisava de demonstrar-se essa crença, essa confiança na palavra de Deus, obedecendo, isto é, comendo do fruto de toda a árvore, exceto daquele. Mas Adão e Eva preferiram crer na palavra do diabo. E foram, de facto, na conversa do diabo, que é o pai da mentira, e acabaram por desobedecer, comendo do fruto que Deus havia proibido. O resultado, nós sabemos, foi separação de Deus. Morte espiritual, em primeiro lugar. Depois veio a morte física, mas pelo meio, tanta dor, tanto sofrimento. Um dos filhos de Adão e Eva acaba por matar o outro filho, por ciúme, por inveja que se gerou nele. E a maldição acaba por cair sobre a raça humana de uma forma tremenda. A maldade torna-se crescente, torna-se generalizada. E assim de geração em geração foi passando a incredulidade, a desobediência, a morte, a condenação. E esta é, de facto, a situação em que nós nos encontramos. Até que ouvimos as boas notícias. E, meus irmãos, Evangelho é boa notícia. Se nós desdobrarmos a palavra Evangelho do grego para a nossa língua, significa boa nova. Evangelion. Boa nova. A boa nova que foi trazida pelo anjo. A boa nova da salvação. E como o anjo proclamou: eis aqui vos trago novas de grande alegria que o será para todo o povo. É que, de facto, meus queridos irmãos, o preço da nossa redenção, o resgate da condenação que estava sobre nós, foi pago. E foi pago de um modo cabal. Foi pago na totalidade. Cristo Jesus foi o intermediário melhor, o intermediário único, não havia outro, que se colocou entre nós e Deus e pagou o preço. E segundo diz a Escritura, fê-lo uma vez por todas para sempre. Quando Paulo escreveu uma das suas cartas, neste caso a primeira a Timóteo, no capítulo 2, versos 5 e 6, ele escreveu assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Resgate, através de um intermediário. Durante séculos, o povo hebreu foi orientado a libertar-se da condenação que estava sobre cada um, através do sacrifício de animais. E tudo isso, meus irmãos, apontava exatamente para a vinda de um todo especial, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E por isso mesmo, quando João o Batista, que estava a batizar no deserto, vê um homem Jesus vir naquela fila junto a ele para ser batizado, ele exclama: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que é a libertação, o resgate da nossa condenação. Meus irmãos, a nossa salvação, e é disso que estamos a falar. E é isso que nós celebramos e que devemos celebrar não apenas no dia de hoje, que vamos apenas lembrar e alegrar-nos com isso, mas em cada dia devemos celebrar a nossa salvação. A nossa salvação
é um dom gratuito de Deus. Um jovem rico, a dado passo, foi ter com Jesus e disse: Mestre, que hei de fazer para herdares a vida eterna? Que hei de fazer para herdar a salvação? Eu que tenho herdado bens dos meus pais, eu que tenho herdado fortuna, eu que tenho todas as coisas materiais que preciso, que hei de fazer para herdar também a vida eterna? Como se a vida eterna viesse num envelope do céu dirigido a cada um de nós e fosse como que uma escritura pública de um bem. É um bem preciosíssimo, valiosíssimo, mas que não se herda. A nossa salvação é um dom, é uma dádiva e é gratuita. Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 8 e 9, são versículos que nós devemos reter com muita clareza na nossa mente e no nosso coração. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pela graça de Deus, nós somos salvos. Não por herança, não por algum pagamento que tenhamos que fazer, porque se houvesse pagamento a fazer, com certeza que o preço seria demasiado elevado e, nesse caso, somente os ricos teriam bens suficientes para comprar a salvação, para comprar um lugar no céu. Mas esse lugar não está à venda. É oferecido gratuitamente, mas que requer da nossa parte uma resposta. E essa resposta é fé. E como nós havíamos começado a falar, é crer, é confiar, é obedecer. Fé é aquilo que Deus espera de nós, como resposta à sua graça maravilhosa para nos conceder este dom da salvação. Muitos têm tentado pelas obras alcançá-la. As nossas obras nunca seriam suficientes para alcançarmos a salvação. Se assim fosse, então para que Jesus ter vindo, sofrido, morrido na cruz do Calvário como um criminoso? Aquilo que Cristo fez foi único, impagável e é todo o suficiente. A Escritura diz também, e é um versículo que eu gosto muito e que tantas vezes cito, no Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 12, e todo aquele que crê é feito filho de Deus. Diz assim claramente: mas a todos quantos o receberem, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos ou de se tornarem filhos de Deus. A todos quantos o receberem. Alguém que há pouco não levantou a mão, ou que levantou, quando eu perguntei se tem a certeza absoluta da salvação, ou que levantou a mão quando perguntei tem dúvidas. Neste momento, as vossas dúvidas têm que ficar esclarecidas. Porque a Escritura diz que a todos quantos o receberem, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus, que aceitam Jesus como o Filho unigênito de Deus, o Filho do Deus vivo, a todos os que receberem pela fé crendo, são feitos filhos de Deus. Não sei se há aqui alguém que tenha sido adotado pelos seus pais. A adoção é uma coisa que está na Bíblia com muita clareza. Os irmãos sabem, eu fui adotado. Os meus pais deram-me a vida física, mas Deus deu uma vida espiritual. Ele é o meu Pai. E é por isso que quando nós cantamos, ou quando nós oramos ao Pai. Todos nós que cremos, todos nós que recebemos esta salvação, todos nós que somos feitos filhos de Deus, somos adotados. Deus tem apenas um filho, gerado por si, de uma geração toda especial, que é Jesus Cristo.
De tal modo que Jesus é da mesma natureza do Pai. Ao ponto de ele dizer, eu e o Pai somos um. Nós não podemos dizer que somos um com o Pai. Pelo menos em termos de natureza. Mas podemos dizer, eu sou filho do Pai Celestial. Porque Ele me adotou, porque Ele me recebeu na condição em que eu estava. E por isso mesmo não há mais condenação sobre mim. Aquele que estava condenado, que era eu, está agora justificado, está perdoado, está redimido, está resgatado, está salvo. E salvo até quando? Até quando é que eu estou salvo? E vou colocar agora uma pergunta, outra pergunta para todos. A sua salvação é eterna ou pode perder-se? Você que diz, eu estou salvo, não tenho dúvidas. Será que amanhã pode dizer o mesmo? Será que a sua salvação permanece até ao fim da sua vida? Será que não pode acontecer qualquer coisa mais adiante e por causa disso você perde a salvação? Meus queridos irmãos, eu tenho para mim, da análise das Escrituras, isto. A salvação é eterna para o verdadeiro crente que permanece na fé. Volto a repetir. A salvação é eterna. Isto é, não se perde. Mas para aquele que é verdadeiro crente que permanece na fé. Nós olhamos para a Escritura e a carta aos Hebreus é fantástica nisso. Em Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9, a Escritura diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Como eu comecei por dizer, crer implica obedecer. Crer implica obedecer. Então, eu sou salvo e a minha salvação é eterna, é assegurada por Deus, porque eu obedeço. E depois a Escritura ainda diz, e isto porque, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele, Cristo Jesus, entrou no lugar santíssimo, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Isso está lá em Hebreus capítulo 9, verso 12. Ele obteve eterna redenção. Os irmãos notem que, juntamente com salvação, aparece redenção. E o que é redenção? É redimir, é resgatar, é restaurar. Nós que estávamos perdidos, fomos restaurados. Nós que estávamos de costas voltadas para Deus, fomos voltados para Ele. A nossa salvação é eterna, porque nós temos um Salvador que produziu ou que conseguiu para nós um resgate eterno. E o resgate eterno significa que ele não precisa de ser repetido, não significa que perde a validade. Todos nós, com certeza, temos um documento de identificação, não é? Cartão de cidadão. Mas depois diz lá, válido até qualquer que seja a data. E ao fim desse tempo, tem que ser revalidado. A nossa salvação não precisa de ser revalidada. Ela não tem prazo de validade. Antes, pelo contrário, ela é vitalícia. Salvação eterna, salvação para sempre. Porque nós temos um eterno Redentor. Alguém que uma vez, e foi suficiente, pagou o preço do nosso resgate e nos trouxe libertação. Mas nós falámos aqui, ou eu falei, que a salvação é eterna para o verdadeiro crente. E a questão é, como é que se distingue um crente verdadeiro de outro que diz ser crente, mas é falso? Não sei se já têm feito essa pergunta. Não sei se já têm estado rodeados de crentes falsos. Mas
Vamos considerar aqui na Escritura. O crente verdadeiro, genuíno, conserva a sua fé. Ele exercita a sua fé. Ele persevera no caminho da salvação até ao fim da sua peregrinação aqui na terra. Os irmãos sabem, nós estamos aqui de passagem. Uma pergunta que eu vos poderia fazer, e que ainda assim faço, é isso. Você tem medo da morte? Não precisa responder. Você tem medo da morte? Eu digo-vos, não tenho. Ela pode vir a qualquer momento. A minha esposa diz, e eu já ouvi, não tenho medo da morte, mas tenho medo do sofrimento. Pois é. Sofrimento é alguma coisa que sempre nos acompanha. No nosso corpo frágil, no nosso corpo que se vai gastando. Às vezes vêm as doenças, vêm a dores, vem o sofrimento, e isso faz com que pensarmos na morte possa significar para nós alguma tristeza, algum desconforto. Mas você tem medo da morte? Não, eu não tenho. Porque a morte, conforme diz o hino, é glória para mim. A morte é apenas uma passagem. A morte é a ponte para o outro lado. A morte é exatamente aquilo que faz com que eu deixe nesta terra um corpo que se estraga para poder estar com o meu Senhor e Salvador. Ah, bendita morte. Alguns dizem, maldita morte. Não, eu digo, bendita morte. Porque eu aqui estou de passagem. Aqui sou um peregrino. Aqui estou numa transição. Porque tal como o apóstolo Paulo diz, nós temos morada noutros lugares. A minha morada está com os senhores. Ah, como eu gosto, meus irmãos, daquele texto, daquilo que Jesus falou aos discípulos e que está no Evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. E lá está. Credes em Deus, lá está o crer. E crer que implica obedecer. Perseverança. Continuarmos no caminho até ao fim, porque o Senhor Jesus foi preparar lugar para nós. Então, quando nós somos provados, ou o crente fiel, o crente verdadeiro, quando é provado, ele resiste. Quando o crente verdadeiro é tentado, ele não cede ao diabo. Quando ele é atribulado ou perseguido, não nega aos seus senhores. Não abandona a sua congregação, porque ele sabe que é nela congregação que ele recebe o alimento para a sua fé e para poder aí servir melhor o seu Deus. A carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 25, diz: não abandoneis a vossa congregação como é costume de alguns. E quando nós abandonamos a congregação, seja ela qual for, que estamos ligados, ninguém é obrigado a ser membro ou a estar nesta congregação. Se não se sente bem aqui e se sente melhor do outro lado, siga. Mas outros não se sentiram bem no outro lado e vieram aqui, estão aqui. E nós desejamos que aqui se sintam bem e que aqui também encontrem quem? O Salvador. Encontrem o Senhor. Que possam adorar com alegria e prontos para servir o Senhor. Porque esta é uma igreja local. Mas nós queremos que esta é a igreja do Senhor Jesus. E meus irmãos, tenhamos isto de uma forma muito clara. A salvação tem 3 tempos. Um tempo passado, um tempo presente, um tempo futuro. O tempo passado corresponde à nossa conversão. O tempo passado corresponde àquele momento em que nós, que ainda estávamos condenados, nós que ainda estávamos nos nossos delitos, nos nossos pecados, nas nossas transgressões, de costas voltadas para Deus, fomos tocados pelo Espírito Santo. E nesse toque do Espírito Santo, nós fomos convencidos do nosso pecado. E nascemos de novo. Tal como o Senhor Jesus falou com Nicodemos, necessário te é nascer de novo. E Nicodemos pensou em termos físicos. É necessário voltar ao ventre da minha mãe e tornar a nascer. Não, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E nós precisamos de nascer do Espírito. E certamente
Já nascemos do Espírito. Amém? Isso foi a nossa conversão. Aconteceu num determinado momento. Pode ter sido um processo até chegar lá, mas conversão ou acontece ou não acontece. Ou seja, ou nós nascemos ou não nascemos. Até agora eu não tenho conhecimento de nenhum bebê que ficou com a cabeça de fora e o corpo dentro para o resto da sua vida. Ou nasceu ou não nasceu. E espiritualmente é assim também, ou nascemos ou não nascemos. Ou realmente vimos a luz do Evangelho pela ação do Espírito Santo, ou não. Podemos ainda estar na incubadora espiritual. Mas vai chegar aquele momento em que nós saímos e vimos para a luz. E passa a ser o início da nossa existência. E isso mais não é do que o início da nossa salvação. Tempo passado para aqueles que já receberam Jesus. Tempo passado para aqueles que já foram tocados pelo Espírito. Tempo passado. Depois, meus irmãos, passamos e estamos, com certeza todos nós aqui, num segundo tempo. É o tempo da santificação. Este é o tempo presente. É o tempo em que o mesmo Espírito que nos levou à conversão nos vai santificando. Aquele que um dia começou em nós a boa obra, vai continuar até quando? Diz a Escritura, até à vinda de Jesus. E a vinda de Jesus corresponde ao terceiro momento, ao terceiro tempo da nossa salvação. E eu já vou explicar isso melhor. Mas reparem, meus irmãos, neste momento, cada um de nós que está aqui que pode dizer, eu estou salvo. Vamos lá levantar a mão outra vez. Podem dizer, eu estou salvo. Então nós estamos neste segundo momento, que é o momento da santificação. Nenhum de nós é perfeito. Alguém aqui é perfeito? É? Então está na igreja errada, minha irmã. Aqui é só de igreja de gente imperfeita. Mas nós estamos num processo de aperfeiçoamento, estamos num processo de santificação. Aquilo que é o propósito de Deus, que é o propósito do Espírito Santo, é levar-nos exatamente a esse momento de perfeição. E a nossa salvação passa exatamente por aí, para que possamos alcançar aquilo que Adão teve e que perdeu, por causa da sua desobediência. Quando Deus criou Adão e Eva, criou-os perfeitos. Criou-os imortais. Criou-os à imagem e semelhança do próprio Deus. E nós que, por descendência de Adão, recebemos parte dessa imagem. Mas uma imagem que, entretanto, tem sido corrompida, tem sido, de algum modo, contaminada pelo pecado, pela desobediência. E que, por isso mesmo, o Espírito Santo precisa trabalhar em nós, para retirar essas manchas, essas nódoas que o pecado causa e nos trazer de novo àquele ponto de perfeição. A Bíblia a isso chama santificação. E por isso mesmo Pedro e outros exortam os destinatários das suas cartas e os que ouviram, cada um deles naquela altura, a isto. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Assim como Deus é santo, nós devemos também ser santos. E eu pergunto, alguém aqui é santo? Eu agora esperava ver algumas mãos. Sim e não. Pois é. Os termos teológicos têm que ser bem explicados. Sim, em que sentido? Porque a Bíblia fala aos santos que estão na igreja de tal. Então, se Paulo escrevesse uma carta à Igreja Batista de Matosinhos, o que é que ele escreveria? Aos santos da Igreja Batista de Matosinhos. Quer dizer que nós somos santos. Em que sentido? Somos santos porque somos separados voluntariamente de estarmos de costas voltadas para Deus e nos voltarmos para Ele, de crermos nele, de aceitarmos a sua orientação, a sua vida espiritual em nós, de aceitarmos que Ele é, na verdade, o nosso Senhor, não apenas nosso Salvador. Ai de aquele
que apenas aceita Jesus como Salvador e não o aceita como Senhor, a sua salvação vai cair por terra. Porque aceitar Jesus como Salvador é tão fácil. Jesus salvou-me, eu estou salvo, que bom, posso continuar a fazer o que quero, ir à igreja de vez em quando, porque estou salvo. Não, engano. Se não aceitarmos, se não recebermos Jesus também como Senhor da nossa vida, a nossa salvação é um fiasco, a nossa salvação é um engano, é uma ilusão. Temos que aceitar, receber Jesus como Salvador, porque foi Ele que nos libertou da condenação eterna, mas Ele é o nosso Senhor, é aquele que governa a nossa vida, é aquele que comanda a nossa vida, é aquele que quer estar no centro e no controle da nossa vida. E como é que Ele o faz? Pela ação extraordinária do Espírito Santo. E o Espírito Santo santifica-nos, o Espírito Santo trabalha em nós, ajudando-nos a chegar lá. Quando? Basta aos domingos, não é? Basta fazermos isso aos domingos. Ao domingo vestimos a capa de crentes, vimos à igreja, que bom, hoje eu sou santo. Mas amanhã posso ser um pecador. Amanhã posso voltar àquilo que eu era. Assim como, e desculpem, o porco, que pode levar um banho extraordinário ao domingo, até lhe podem colocar brinquinhos e colares, podem enchê-lo de perfume, se o deixarem perto de um chiqueiro, é para lá que ele volta. E, meus irmãos, nós não podemos vir limpinhos, sermos purificados ao domingo, termos aqui uma aparência de santidade, e ao domingo saímos daqui, e segunda-feira esquecemos tudo, e voltamos para o chiqueiro. É essa a ação do Espírito Santo em nós. E por isso mesmo requer-se de nós, que somos crentes verdadeiros, sermos também achados fiéis à segunda-feira, à terça, à quarta, todos os dias. Até quando? Até que o Senhor Jesus volte. E quando o Senhor Jesus voltar, consuma-se a nossa salvação. Isto é, nós vamos à sua presença. E, meus irmãos, como eu gosto daquelas palavras do apóstolo Paulo, escritas em 1 Tessalonicenses capítulo 5, quando ele diz, meus irmãos, não quero que, acerca da vinda do Senhor Jesus, que sejais ignorantes. Aqueles que estiverem vivos para a vinda do Senhor Jesus serão transformados. Transformados num abrir e fechar de olhos. Porque este corpo, este sangue, esta carne, não entram no reino dos céus. Ela vai ser transformada. Porque, meus irmãos, este corpo, esta carne, este sangue são imperfeitos. E no céu não há lugar para imperfeição. Então isso vai ser transformado. Assim como aqueles que já morreram em Cristo serão ressuscitados. E, meus irmãos, quando isso acontece, quer aqueles que morreram em Cristo que serão ressuscitados, quer nós que estivermos vivos para a vinda do Senhor Jesus, formos transformados, então aí alcançamos o terceiro momento, ou a terceira fase, o terceiro estágio, o terceiro tempo da salvação, que é o quê? Glorificação. Estaremos na glória, com Deus para todo o sempre. E é nessa altura que a salvação se completa. Ou seja, até agora, meus irmãos, eu estou salvo, ouçam bem o que eu vou dizer, eu fui salvo, eu estou sendo salvo, e eu serei salvo. Eu estou salvo porque eu fui salvo. Salvo de quê? Do pecado. Salvo da condenação. Eu estou sendo salvo de quê? Da ação do diabo na minha vida. Porque eu vou dar lugar a quem? Não ao diabo, mas a Deus que me santifica. Mas, meus irmãos, eu ainda não estou salvo da morte. Pois não? Ela ainda pode acontecer. Mas até isso, um dia, eu serei salvo. Até disso, um dia, eu proclamarei vitória sobre a morte. Assim como Paulo escreveu nessa bendita carta aos Coríntios, onde está a morte a tua vitória, onde está o inferno o teu aguilhão. Porquê? Porque Jesus morreu, mas ressuscitou. E eu posso morrer, mas irei ressuscitar também. Não foi isso que Jesus disse quando foi à casa de Marta, de Maria e de Lázaro? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês tu nisto? Eu creio.
E por isso mesmo, como eu disse há pouco, a morte pode vir para mim e vem um dia com certeza. Não sei quando, mas estou preocupado com isso. Mas eu sei que depois da morte vem a ressurreição. E o meu corpo se unirá de novo à minha alma para gozar da vida eterna com Deus. Mas, meus irmãos, permitam-me só. Porque eu há pouco disse, a salvação pode perder-se? Há um texto, e gostaria só de completar esta parte aqui em relação ao crente, que é 1 de Pedro, capítulo 1, versos 7 a 9, diz assim: para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que parece, embora provado pelo fogo, redunde para louvores, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado, a quem, sem o terdes visto, amais, no qual, sem agora o verdes, mas crendo, exultais, com gozo inefável e cheio de glória, e agora notem, alcançando o fim da vossa fé. Qual é? A salvação das vossas almas. Então eu tenho fé até quando? Até ao fim da minha vida. Bom, e o que acontece se eu perder a minha fé? É que de facto nós encontramos na Escritura alguns que perderam, por assim dizer, a salvação. Um deles foi Judas, que foi um discípulo de Jesus, que traiu o seu mestre por 30 moedas e depois sentiu ali alguma coisa e acabou por se enforcar. Eu pergunto, Judas foi salvo? Judas perdeu a salvação? Quando nós lemos a oração sacerdotal de Jesus, no Evangelho de João capítulo 17, vemos que o Salvador fez uma referência indireta a Judas, como o filho da perdição. E João escreveu assim: enquanto estava com eles, a oração de Jesus, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. E por estas palavras, meus irmãos, eu não tenho dúvidas que Judas perdeu a salvação. Mas perdeu a salvação naquele sentido de que ele nunca a tinha recebido. E aqui, meus irmãos, leva-nos a pensar de outro modo. Então, e aqueles que receberam essa salvação, aqueles que tiveram fé, poderão perder a salvação? Há uma questão aqui que é importante, que é os chamados apóstatas. E há aqui dois textos que eu gostaria de mencionar para os irmãos. O primeiro deles é em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, e diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão, leia-se, abandonarão a fé, e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demónios. Em 2 Pedro capítulo 2, verso 1 diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vós falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Ou seja, alguns até um dia poderão ter abraçado a fé, mas por causa de perseguições, por causa de outras doutrinas, por causa de heresias, abandonaram a fé. Claro que, meus irmãos, eu aqui precisaria de mais tempo, que não tenho, para ir mais fundo nesta questão, que é basicamente isto. Será que realmente alguma vez se tinham convertido? Alguma vez foram crentes? Porque se alguma vez foram crentes, se alguma vez foram convertidos, então a hipótese de apostatar-se da fé e permanecer apóstata é muito mais reduzida, muito mais limitada. Porque aquele crente que é verdadeiramente crente, que é filho de Deus, tem, no meu entender, uma ressalva, que é exatamente a parábola do filho pródigo. Jesus ensinou essa parábola com um propósito. Mostrar o quê? Aquele que tinha tudo, foi, desperdiçou os seus bens, deitou tudo fora. Mas depois arrependeu-se e voltou. E porque era filho, não perdeu a condição de filho, mas perdeu o quê? Perdeu as bênçãos de ter estado com o pai.
Meus irmãos, eu recordo aqui, a este propósito, daquilo que aconteceu com Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que, de facto, eu posso dizer, e penso que os irmãos concordam comigo, tinha a salvação do Senhor. Mas quando nós lemos o Salmo 51, chegamos a um ponto em que Davi, confessando o seu pecado, a sua angústia, a sua tristeza, o seu arrependimento, ele diz: volta a dar-me a alegria da minha salvação. E antes disso ele tinha dito: não retires de mim, ó Deus, o teu Espírito, mas volta a dar-me a alegria da minha salvação. Eu entendo isto neste modo, meus irmãos. Alguém que peca, seja ele qual for, não perde a sua salvação, mas perde o quê? A alegria da salvação. Porquê? Porque está em confronto com Deus. Está em pecado. Está de costas voltadas para Deus. Quando um dos nossos filhos faz alguma coisa que nos entristece muito, eles não deixam de ser nossos filhos, mas entristecem-nos. Nós, quando pecamos, entristecemos o Pai. Não perdemos a salvação porque somos filhos. Essa condição não perdemos. A menos que cheguemos àquele extremo de apostatar da fé, dizer: eu renego a minha fé. Aquilo em que eu acreditei, deixo de acreditar. Claro que, meus irmãos, ainda aqui teologicamente há uma questão mais séria. E por isso mesmo, meus irmãos, eu simplesmente deixo isso com Deus. Ele conhece os corações, Ele sabe aquilo que é ou que há acerca de cada um. Eu direi então que para estes que apostam toda a fé não há salvação. Eles eram falsos crentes, eram hipócritas. Do mesmo modo que Jesus aos fariseus chamou de fariseus hipócritas. Os irmãos sabem o que é que significa a palavra hipócrita? É atores, representam um papel. E meus irmãos, às vezes aparecem nas igrejas alguns que representam o papel de crentes. Mas na verdade não são. Têm uma aparência de crentes, mas não são. E quantas vezes eu me lembro, quando estava no início do meu ministério em Cascais, terra onde eu nasci, começámos um trabalho lá, havia um jardinzinho junto à Marginal, muito interessante, tinha várias laranjeiras. E aquilo que eu achava curioso, já tenho falado isto, é que quando era a época das laranjas, elas lá estavam. Ninguém as comia, porque com certeza alguém uma vez experimentou e aquelas laranjas são azedas. Ácidas, amargas, ninguém quer comer. Tem aparência de laranja, são laranja, mas na verdade não prestam. Meus irmãos, há crentes que têm aparência de crente, mas na verdade, diante do Senhor, o que é que Ele diz? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. E quando chegar o dia do juízo final, Jesus dirá a alguns: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Esses não têm a salvação eterna. Finalmente, meus irmãos, a nossa salvação é traduzida pela vida eterna. E isso é alguma coisa que nós podemos dizer. Disse Jesus: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João capítulo 5, verso 24. 1 de João. Depois ele também diz no Evangelho de João, capítulo 10, verso 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as pode arrancar da minha mão. Estamos seguros nas mãos de Deus. Finalmente, meus irmãos, 1 de João, capítulo 5, versos 11 a 13, e eu com isto termino. Diz assim: quem crê no Filho tem em si mesmo este testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu dou graças a Deus, porque não apenas eu, mas muitos que estão aqui, e bem desejo que todos tenham o Filho. Amém? Quem tem o Filho tem a vida eterna. O que é isto de ter o Filho? É crer que Jesus é o Filho de Deus. Os irmãos lembram-se quando Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Há uns que és Elias, outros és este e aquilo. E vós quem dizeis que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, que essa seja a nossa afirmação. Convictamente,
decididamente, perseverando sempre nela. Porque Deus é fiel, como nós cantamos. Ele é fiel às suas promessas, Ele cumpre, e se Ele nos prometeu a vida eterna, nós vamos ter vida eterna. E meus irmãos, para mim, a vida eterna começou já. Sabem quando? No dia em que eu aceitei Jesus. No dia em que eu me converti. No dia em que eu deixei o Espírito Santo tocar na minha vida. No dia em que eu disse, Jesus é o meu Salvador. Jesus é o meu Senhor. Meus irmãos, temos muito para celebrar. Celebrar a nossa salvação, que é um bem precioso, é uma dádiva tremenda de Deus. Não sei se há alguém aqui hoje que ainda não recebeu esta dádiva e que gostaria de manifestar isso. Dizendo, talvez em silêncio ainda, mas isto: eu aceito Jesus como meu Salvador, como Senhor da minha vida. Vamos orar ao Senhor. Ó Pai amado, muito, muito, muitíssimo obrigado pela salvação tão preciosa que o Senhor nos tem dado. Nós a celebramos com alegria, celebramos com júbilo, Senhor, porque na verdade o Senhor tem nos dado o bem mais precioso que nós podemos ter em toda esta nossa peregrinação. Sabemos, Senhor, que por causa da nossa transgressão, do nosso pecado, dos nossos erros, nós não cumpríamos os teus requisitos e por isso mesmo estávamos condenados, não apenas à morte física, mas também à morte espiritual, Senhor. Mas, ó Deus do céu, muito obrigado, porque o teu Espírito produziu uma ressurreição espiritual em nós. O teu Espírito nos trouxe à vida, vida espiritual, vida abundante, vida com o Senhor e futuramente o gozo da vida eterna, sempre contigo. Mas muito obrigado, ó Deus, porque sentimos que essa vida eterna já começou para muitos de nós aqui. E nós te pedimos, ó Deus, que nos ajudes a permanecer no caminho, nos ajudes a permanecer na fé, para que possamos alcançar o fim da nossa fé, a vida eterna, a nossa salvação completa, Senhor. Deus do céu, eu te rogo, em nome de Jesus, tu venhas abençoar o teu povo aqui. Que neste dia, Senhor, nós possamos sair radiosos, regozijantes, alegres, Senhor, porque tu nos deste um bem tão precioso, que esse bem permaneça nas nossas vidas, mas também, Senhor, que esse bem e tudo aquilo que ele representa esteja nos nossos lábios para nós anunciarmos e partilharmos com os outros. Os outros que não precisam de andar com as más notícias de que estão condenados, porque há boas notícias para eles. Há a boa nova da salvação. Toca nas suas vidas, através de nós, do nosso testemunho, em nome e por amor de Jesus. Amém.